A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, começando mais uma EBD Lições Bíblicas, nossa revista para adultos, ok? Com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Meus irmãos, sabemos que essa revista, o enfoque dela, se assim podemos falar, e já é um tema também da primeira lição, né? O enfoque dela é um enfoque missionário e evangelizador. Não poderia ser melhor, né? Estamos no último trimestre do ano 2023 e não poderia ser um assunto melhor para encerrar o ano. Quero convidar vocês também, desde já, certo, a curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? E enviar para os irmãos. E também, não somente isso, quero convidar você para o encontro, certo, a festividade da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus Ministério Gravatá, aqui em Gravatá, Pernambuco, ok? No último domingo desse mês, ok? Ali a Rua Perpétua, atrás de Miguel do Gás, na área verde. Será uma bênção, será uma maravilha essa festividade, ok? Se iniciando-se com a Santa Ceia do Senhor e logo após entramos para a nossa festividade da nossa escola bíblica, ok? Ações e graças ao Senhor por mais um ano de estudos da Palavra de Deus. Então, irmãos, não poderia ser melhor o findar dos estudos desse ano do que com um tema como esse, missões e evangelismo, ok? Temos 14 lições nessa revista, ok? E chegamos à 7ª lição. Veja como está passando rápido o tempo, né? O tema dessa lição é a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição passada, na lição de número 6, nós olhamos também uma perspectiva da igreja, certo? A sua responsabilidade também com os missionários, mas antes de enviá-los ao campo, né? Orando, contribuindo e indo fazer missões. Mas após o missionário ir para o campo, o evangelista ir para o campo, o que a igreja deve fazer? A igreja deve se ausentar do seu compromisso? A igreja deve esquecer da sua grande responsabilidade em manter o missionário no campo? Temos que estudar a respeito disso, é um assunto muito importante, iremos falar isso hoje, ok? O texto áureo da nossa lição, ela fala o seguinte: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então veja bem, meus irmãos, a Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 10 diz: enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em algumas traduções diz, ao da família da fé. E principalmente, irmãos, temos que fazer o bem a todos, principalmente aos irmãos da fé e principalmente ainda àqueles que servem à mesa, aos trabalhadores da casa de Deus. Temos que procurar sempre produzir o bem para eles. Ok? Veja só, a verdade prática ela vai falar o seguinte: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Então, o compromisso da igreja, depois de enviar os missionários ao campo, os evangelistas ao campo, se comprometer integralmente com eles. Uma vez que eles estão lá no campo, a igreja tem que entender que ela tem um compromisso agora firmado com o missionário em acompanhá-lo em todo o tempo da sua obra missionária naquele lugar. Certo? Vamos lá. Então, a introdução da nossa lição de hoje, ela vai falar as importantes contribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários. A importante contribuição da igreja é cuidar deles quando eles estiverem no campo. Ok? Temos que entender também que os missionários, quando vão para o campo, com as suas famílias, com os seus filhos, eles estão indo, irmãos, se adaptar a uma cultura, a um povo, a um lugar diferente. Então a igreja tem que ajudá-lo nessa situação, ok? Vamos para o nosso primeiro ponto. A igreja e o sistema de apoio aos missionários, ok? A responsabilidade da igreja.
o sistema de apoio missionário. Temos que entender que a igreja em si, ela tem que desenvolver nela um sistema de apoio missionário. Não é só, veja só, não é só formar e enviar missionários, ela tem que mantê-los. Tem que mantê-los. Todos nós temos que ter o coração dilatado para ajudar a obra missionária e evangelística, meus irmãos. E aqui nós vemos alguns princípios que a igreja tem que ter a respeito da sua responsabilidade com os missionários. O primeiro princípio é o seguinte: a igreja deve se conscientizar biblicamente, biblicamente pela palavra de Deus, biblicamente, de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. Então o missionário, ele não é formado por si mesmo. O missionário, ele não é formado por alguém de fora, não. Por uma instituição, por uma faculdade, não, de forma nenhuma. A igreja tem que entender biblicamente que o compromisso dela também é formar missionários para o campo. Ok? O que mais? A igreja tem que entender que ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Então o missionário, ele está embaixo de hierarquia, ele tem que ser uma pessoa submissa a autoridades e ser enviado pelo pastor e pela igreja a determinado lugar. Ok? O que mais? É dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Então, quando o missionário chega lá, a igreja tem que deixá-lo ciente que ele tem que fazer trabalhos, tem que fazer relatórios e enviar para a igreja sede, a igreja local, certo? Tem que acontecer isso. Vemos exemplos disso na Bíblia. Né? Paulo e os apóstolos, quando iam em missões, eles sempre voltavam a Jerusalém, que era a igreja, se podemos falar assim, a igreja sede, onde estavam todos os apóstolos. Ok? O que mais? Todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de tempo e energia para o trabalho de missões. Então o sistema de apoio missionário, em orientação, em ajuda, em contribuição, em apoio, precisa ceder ao missionário o maior tempo possível da vida dele para aplicar na obra missionária, ok? Segundo ponto, o sistema de apoio e a obra da fé. Temos que entender, irmãos, que tanto os missionários, quanto os que sustentam eles, devem ser pessoas de fé. Há lugares que o missionário chegará que irá trabalhar muito e o trabalho irá adiante num processo lento. Outros lugares ele chegará e será rápido. Há lugares que os missionários precisarão de mais apoio financeiro, de oração, de tudo, para um determinado trabalho, e outros que será mais tranquilo. Não irá precisar de tanto recurso. De oração é óbvio que sempre, né? De ajuda, óbvio que sempre. Mas eu estou falando na parte tributária, na parte monetária, na parte em valor, em contribuições. Ok? Então tem que ser um trabalho de fé, irmãos. A fé, ela está fundamentada, as missões estão fundamentadas na fé. Naquilo que esperamos, mas que ainda não podemos ver. O que mais? O objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Então o objetivo das missões não é só juntar uma grande multidão de pessoas e doutriná-los em alguma coisa, não. Missões é chegar em qualquer lugar desse mundo e pregar o Evangelho de Cristo e dizer que Ele deve ser adorado, glorificado, Ele é o único Deus, Senhor e Salvador. E a palavra é o único meio de instrução para o cristão na terra. E Deus é o Deus vivo. E o Espírito Santo dele é a força propulsora para toda a obra. Então o objetivo das missões é glorificar a Deus, é exaltar a Deus, e não um homem, de forma nenhuma. Segundo tópico, o cuidado integral dos missionários. O cuidado integral, primeiro ponto.
Irmãos, temos que entender o seguinte, que após o missionário ir ao campo, a igreja tem que se comprometer com ele em diversas áreas. Por exemplo, áreas com zelo do quê? Da finança do missionário, se ele não está passando fome com a sua família, se ele não está sofrendo necessidade com a sua família, se eles estão doentes e precisam de uma consulta médica, se eles estão fisicamente, psicologicamente, emocionalmente bens, ou não, a igreja tem que se preocupar com isso. O que mais? Ajuda para que eles superem as dificuldades, as palavras, os conselhos, tudo isso a igreja tem que se preocupar com os missionários. É um cuidado integral, é um cuidado permanente, irmãos. O que mais? Uma agenda quanto à volta do missionário. Todo missionário que vai ao campo, um dia ele tem que voltar. E a igreja necessita dessa orientação também. Ok? O quê? Quando os missionários, os apóstolos iam nas missões da igreja primitiva, quando voltavam, a igreja recebia eles com duplicada honra. Infelizmente, muitos missionários vão ao campo hoje em dia e quando voltam, a sua casa de onde eles saíram está destruída, não tem oportunidade de emprego, não tem ajuda, não tem ninguém para ajudá-los, não tem ninguém para recebê-los. E isso é um sofrimento terrível, irmãos. É uma ingratidão muito grande daqueles que fazem isso com os missionários e os evangelistas que vão ao campo. Eles vão, mas quando voltarem, tem que ser levado a médicos para ver como está a saúde deles, a consultórios odontológicos para saber como está a sua saúde bucal, a nutricionistas para saber como está o seu físico, como está a sua alimentação, quanto tempo passou sem se alimentar direito no campo missionário. Tudo isso a igreja precisa cuidar deles integralmente. Ok? Vamos para o terceiro e último tópico. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, como praticamente se comprometer com os missionários? Comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. A Bíblia diz, comunicai-vos uns com os outros. A comunicação é algo muito importante, meu irmão. E no nosso tempo, nós temos a grande oportunidade de conseguir se comunicar com uma pessoa, ainda que ela esteja no outro lado do mundo, e a gente do outro lado do mundo também. Ok? Ele num hemisfério e a gente no outro, ele num continente e a gente no outro, a gente pode se comunicar e ajudar essa pessoa. Pela tecnologia e tudo que está aí à nossa volta. Ok? A ideia é que a igreja local tome conhecimento de que como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então a igreja, ela tem que saber o que está acontecendo no campo missionário e ela tem que levar a ajuda. Isso é ajuda em palavras, em orações, ligar para o missionário, perguntar se ele está bem, fazer uma oração por ele, dar uma palavra a ele. Ir lá visitar o missionário, porque tem pessoas que têm condições de poder ir lá no campo missionário, visitar o missionário, levar a sua contribuição. Ok? Então a igreja tem que se comunicar com os missionários. Isso é um dever prático, isso é uma obra prática de como ajudar os missionários e evangelistas. O que mais? Doar para suprir as necessidades. Muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja, que os envia, principalmente quando se depara com a escassez no campo. Então, quando o missionário está no campo e ele sente a escassez, a fome bate nele, ele não tem o que se alimentar. Os filhos estão ficando sem roupas, não tem condição de levá-los à escola mais, não tem como se locomover no campo missionário. A esposa está enfraquecida, está com alguma enfermidade, não tem dinheiro para comprar remédios para ela. O missionário se sente esquecido, se sente desprezado. Então a igreja tem que ter esse compromisso integral com os missionários, de ajudá-los. O que mais? A igreja local, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários
para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer isso. Então os missionários têm que se sentir com a oportunidade de chegar à igreja que o enviou e a outras igrejas e dizer: olha, nós estamos passando por isso aqui, isso aqui no campo, não temos Bíblia, não temos água, não temos alimento, há pessoas que não têm roupa para vestir, não têm onde dormir, e a igreja tem que se sentir comovida para ajudar essa obra. Ajudar essa obra, ok? E terceiro ponto, já falamos isso na nossa sexta lição, vamos recapitular. Orar, jejuar pela causa, ok? Oração e jejum, meus irmãos, é a base para muitas vitórias espirituais. A oração, conjugada com o jejum, é uma maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Quando a igreja coloca seus joelhos no chão, abdiga até do alimento em oração pelos missionários e pela obra de Deus feita no exterior, aqui nacionalmente no Brasil, nas regiões e no local. Há um avanço gigantesco na obra de Deus, porque barreiras espirituais caem por terra e os missionários conseguem avançar ainda mais com vigor, alegria e prazer na obra de Deus. E vitória. Então, nós podemos ver que algumas traduções bíblicas, principalmente nos Estados Unidos, quando se fala a respeito de jejum, oração e outros assuntos bíblicos, há algumas indústrias de tradução da Bíblia que estão tirando da Bíblia esses versículos, tá certo? Então é algo muito perigoso, porque o jejum e a oração é bíblico, está na Bíblia, não pode ser tirado. E é uma grande ajuda para os missionários, derrubando barreiras invisíveis para que eles possam ultrapassá-las e pregar o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, esse é mais um vídeo da EBD Lições Bíblicas, sétima lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. Aprendemos nessa lição que é uma responsabilidade integral, permanente da igreja com os missionários. Depois de enviar eles para o campo, cuidar deles em todas as esferas, espiritual, emocional, da alma e também do corpo. Contribuindo a eles, não somente com contribuições materiais, não, mas com orações, jejuns, palavras, conselhos, ligações, abraços, idas até eles, e assim Deus irá prosperar grandemente tanto a igreja local quanto os missionários no campo. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Esse é mais um vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, no nome de Jesus.